Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs. Está começando mais um Memória Positiva. E o nosso convidado dessa semana é o Dr. Nicodemos Evaristo Cordeiro, que tem uma história de vida para a gente conhecer um pouquinho, né? Tem um vínculo também que a gente vai passar dessa história com a Rádio Aranãs, porque foi um dos sócios fundadores de tudo isso que a gente vive hoje, que causou essa revolução na comunicação no Vale do Jequitinhonha. Doutor Nicodemos, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui conosco, obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde, Ailson, boa tarde, ouvintes da Aranãs FM. Como sempre, é um prazer renovado estar aqui com vocês. Nicodemos, você hoje é advogado trabalhista, mas eu quero puxar lá de trás, do início de tudo isso. Você vem de uma família de quantos irmãos? Nós éramos 9 irmãos, sendo eu e o Neidson, né, os homens, e os outros todos são mulheres, né? Todos eles ligados, todas as mulheres ligadas, como é a tradição da minha família, ao setor de educação, né? Uhum. Minhas tias, meus tios, eu ainda até hoje tenho parentes, todos ligados ao setor de educação. Ligado no setor de advocacia, lá tenho o Igor, né, que é meu filho, a Mariana também, que é minha filha, trabalha aqui, né. Eu tenho primos, né, que são advogados aqui em Capelinha. Eu posso citar aqui o Rafael, né, que até pouco tempo era o procurador municipal, né. Tenho filhos também fora do setor de advocacia. Eu tenho filho que é veterinário, né, que mora em Uberlândia, né. E tem um outro filho que é agrônomo, que mora lá no Nordeste, lá em Pernambuco, né, lá em Petrolina. Uhum. Nicodemos, como é que foi sua infância? Essa minha infância foi uma infância tradicional, como toda criança aqui de Capelinha, uma criança que vivia, vamos dizer assim, tinha as obrigações escolares, porque a gente era muito cobrado, da minha turma era muito cobrada, né? Mas que vivia solto pelas ruas de Capelinha, praticamente brincando o dia todo, principalmente naquela época, com bola, né? Eu digo que a minha turma foi uma turma privilegiada, mas uma turma muito cobrada, porque a maior parte dos meus colegas de infância que eu lembro hoje estão todos informados, todos ainda trabalhando. Nós temos aqui, por exemplo, um dos grandes cirurgiões aqui de Capelinha, lá em Belo Horizonte, João Batista Monteiro. Temos o irmão dele, o José Monteiro Filho, que fez o curso de veterinária, é uma das maiores autoridades em inseminação artificial dentro do país, já foi diretor da escola de veterinária. Tem o Zé Olim Pimenta, né, que é médico lá em Belo Horizonte, lá do Felício Russo. Tem o próprio Ivan Pimenta aqui em Capelinha, que é um empresário de destaque, assim, tantos outros, né? Isso era tudo da sua turma de infância? Era tudo da minha turma de infância. Aquilo a gente costumava dizer, se você desse um tapa na cara de um, você acertava a cara do outro também, que era tudo, uma turma toda foi criada junto. Quando ali em casa, na casa de minha mãe, o quintal era muito grande, quando a gente não estava lá, a gente estava ali na barraginha, ou brincando na barraginha, ou na casa da Dona Idalina, né, que é Juquinha Monteiro, ou ali onde é que é o antigo fora, ali tinha o prédio do ginásio, a gente ficava, ali tinha uma quadra, a gente ficava jogando bola ali quase o dia inteiro, a semana inteira, ou então lá na casa de Gotardo Pimenta, né, naquela, onde é que a gente, na máquina, né, que tinha um terreirão lá, a gente ficava praticamente o dia inteiro jogando bola ali. Uhum. E as atividades? Porque a gente fica, sempre eu gosto de conversar com as pessoas, quando as pessoas passaram a ter, mesmo que na infância, uma certa responsabilidade, que tinha que desempenhar alguma atividade, alguma função, remunerado ou não, mas que fosse uma obrigação no dia a dia. Pois já eu ainda muito jovem, ainda criança, eu lembro que eu estudava lá no Coronel Coelho, fazendo primário naquela época, né? Eu lembro que das minhas obrigações eu tinha que fazer o seguinte, eu tinha que levantar todo dia muito cedo, que lá no quintal lá de casa, o quintal da minha mãe, eu lembro que era um quintal muito grande, e lá tinha um chiqueiro, criava porcos lá, né, de engorda de porcos. Eu tinha que levantar todo dia de manhã, lavar o chiqueiro, né, tratar dos porcos, tomar banho, e aí que eu ia para a escola, 7 horas da manhã. Quando eu voltava da escola, eu almoçava. Meu pai tinha uma venda, né, uma mercearia, uma venda, ali hoje onde hoje está a Gráfica Guarani, de frente à igreja, a igreja de São Vicente, né, então eu ficava lá ajudando meu pai, né, e à tarde eu voltava para tratar desses porcos. Então eu lembro disso da minha infância, né. Posteriormente,
quando eu fui para o ginásio, né, aqui em Capelinha não tinha a luz e a água aqui, era tudo da prefeitura, né? Então a prefeitura expedia aquelas contas de água e de luz todo mês e tinha os cobradores. Então quando eu fui para o ginásio, né, que já tinha aprendido a ler, já estava assim um pouco mais, eu fui trabalhar aí já recebendo alguma coisa. Então eu era um dos cobradores da prefeitura. E lá eu fiquei até eu ir embora para poder estudar, né? Que eu fui para estudar para fazer o curso científico em Montes Claros, né? Então eu fiquei em Montes Claros 3 anos, morando no interno. Voltei quando eu terminei o científico, um curso técnico, eu não quis trabalhar, fiquei aqui em Capelinha. Eu pretendia continuar estudando, voltei para Capelinha, isso em 1974, né? Voltei aqui para Capelinha, eu dava aula de manhã, à tarde e à noite, né? Não, mas aí você já foi muito lá na frente, eu vou explorar um pouquinho mais aí. Essa ida sua, não foi tão fácil assim, não. Nós vamos puxar isso aí. Nesse tempo que você tinha esse trabalho, fazia essas atividades aqui, em Capelinha ainda, a sua estadia aqui antes de você sair para outra cidade. Eu entrevistei na semana passada aqui o Luiz Gonzaga, filho da dona Corina, não sei se você chegou a conhecer, e ele falou muito do João Pimenta, que o João Pimenta foi a primeira rádio que teve aqui na época, e ele informava a hora certa nessa rádio do João Pimenta. Você lembra disso? Eu lembro sim, lembro muito do João Pimenta, né? João Pimenta era uma pessoa de uma inteligência privilegiada. Todo mundo fala isso. Que é meio malucão, né? Mas eu acho que a gente naquela época confundia a inteligência dele com loucura, mas era um cara extremamente inteligente. Ele conseguiu montar uma rádiozinha em que ele dava a hora certa, né? E que dava muita informação, né? Eu lembro disso. E eu lembro também do João, de um outro fato do João, que é um fato menos conhecido, que ele teve uma época que ele cismou de colocar telefone aqui em Capelinha. Então ele montou um aparelhinho ali na casa dele, né? A casa do pai dele ainda existe até hoje, ali na rua Capitão Clementino, tem lá, perto do Medicenter, né? Tem a casa do pai dele lá. Ele pôs um aparelhinho ali e espalhou um fio até em cima na casa onde hoje é a casa paroquial, que tinha a casa de Pedro do Padre, né? Então ele pôs lá dentro, ele era muito amigo dos filhos de Pedro do Padre, ele pôs um outro aparelho lá, então que era um telefone. Mas só que ele falava tão alto no telefone para poder o outro escutar que quase que você escutava. Nem precisava do telefone. Ele precisava do telefone. Mas era uma pessoa de inteligência privilegiada e realmente ele foi um precursor aqui desse negócio da imprensa, eu diria de imprensa geral, porque além dessa rádio, além dessa tentativa de telefone, ele também fez um jornalzinho, uma época... Língua da Tarde. O Língua da Tarde, que esse Língua da Tarde deu o que falar. Deu problema, né? Deu problema. O professor Luiz Gonzaga falou comigo que ele entregava o Língua da Tarde, ele saía de madrugada para poder jogar o Língua da Tarde debaixo da porta do pessoal aí. Mas por que eu te perguntei sobre isso, João Pimenta? Porque as pessoas, às vezes, quando ousam e falam em coisas grandes, igual, por exemplo, uma rádio naquele tempo, falar numa rádio naquele tempo, falava que o sujeito estava doido, que era uma coisa que tinha só nos grandes centros, né, que era inimaginável. Aquilo mexia com a fantasia das pessoas. Eu digo, nossa, mas como é que essa voz sai dentro desse rádio? Como é que esse rádio funciona, essa coisa toda? E passou isso, de certa forma também, pode ser que algumas pessoas tenham visto você como doido também, quando você resolveu entrar no mundo da comunicação e criar a Rádio Aranãs, que é um assunto que eu vou abordar com você daqui a pouquinho, que já foi na sua volta. Tá, quando que você decidiu sair de Capelinha para estudar, e por quê? Ô Jailson, o sonho de todo menino, na minha época, aquela época aí, era sair e estudar, né? E de fazer um outro curso, porque, na verdade, Capelinha é uma cidade muito pequena que não tinha nada para você poder fazer. Se ficasse aqui, fazer o quê? Trabalhar com o quê? Era ser agricultor, que nessa época não tinha café, não tinha eucalipto, não tinha nada. Aqui era agricultura pura e simplesmente de subsistência. Não tinha nada. Então, o seu caminho é o seguinte, era se transformar num trabalhador braçal, né? Ou sair e estudar. E aí você ficava naquela, todos nós, quando saímos, nós chamamos assim, eu vou sair, eu vou estudar e eu vou voltar para poder fazer alguma coisa aqui. Mas a bem da verdade é o seguinte, quando você sai, que você estuda, às vezes fica muito difícil de você voltar.
Porque, pelo menos assim, na minha época, os nossos pais eram pessoas, a região era muito pobre, os pais não tinham condição de nada, então você tinha que trabalhar para você estudar. Se queria conseguir algo, você tinha que trabalhar. Então, quando você trabalhava, você formava, talvez você já estava empregado lá. Então, ou você tinha, como você, às vezes, você sobressaía em alguma coisa, você já ficava por ali mesmo, você não voltava. Mesmo porque era impossível você voltar para cá se você, se você já estava, assim, vamos dizer assim, bem encaminhado lá, né? Então, para voltar, você tinha que ter alguma coisa aqui que chamasse a sua atenção e que despertasse, que te desse condição de sobreviver. Foi o que aconteceu, né, assim, que vou citar só 3 que voltamos, assim, pouco tempo depois, que foi o caso que aconteceu comigo, que voltei, formei, eu já estava trabalhando em Belo Horizonte, bem firmado, dentro de uma empresa grande, né, bem situado lá dentro, não tinha, assim, como voltar para cá. Assim, eu tinha tido uma experiência de 3, 4 meses que vi que não dava, voltei para lá, mas aí apareceu a oportunidade de voltar para uma empresa grande, que no caso foi a Cesita, né? Na época era a Cesita. Eu voltei para trabalhar na Cesita, como foi o caso de Pedro Pimenta e Antônio, que todos os dois já estavam com assim, propostas. O Pedro Pimenta, por exemplo, tinha propostas de ir para, eu não me lembro bem se era Uberlândia ou se era Uberaba, tá? E tudo, mas teve a oportunidade de vir para cá, porque o hospital aqui necessitava de médicos na época, né? Bem qualificados, e apareceram oportunidades para eles, né? Então, naquela época, a dificuldade era grande para voltar, exatamente em função disso, que não tinha nada. Né? A sua chegada em Belo Horizonte, como é que foi? Você sentiu um choque cultural? Você teve dificuldades? Como é que foi quando você chegou em Belo Horizonte? Não, primeiro eu vou falar de Montes Claros. Ah, você foi primeiro para Montes Claros? Eu fui para Montes Claros. Normalmente as pessoas, na minha época, quando saía daqui, iam para Diamantina para estudar, né? Mas aqui tinha aquele ônibus, na época tinha, a gente já falava Jardineira de Geraldo Maria, né, que deve ser de sua época, criança lá de Diamantina também, né? E comigo já tinha um ônibus da São Geraldo já. Chamava São Geraldo, naquela época já era empresa São Geraldo, né, mas era a antiga Jardineira, né? Então a gente, Diamantina sempre teve uma ligação muito forte com Capelinha. Então você estava lá, quarto dia você queria vir para cá, que tinha facilidade de transporte, aquelas coisas todas e tal. E aí eu tinha aparecido na época um colégio agrícola lá em Montes Claros, né, que era um colégio da Universidade Federal, que estava se destacando muito bem, né, e tinha pessoas daqui que estudavam lá. Então eu fui para lá para fazer uma prova lá nesse colégio, ser aprovado e morar interno. Morei interno era um curso técnico, né, mas de técnico agrícola, mas com uma força muito grande no setor dessas matérias naquela época do científico, que dava uma preparação boa. Pra você ter ideia, da minha turma, que foi uma turma de 30, né, que formamos lá, fizemos científico, terminamos científico lá, 10 resolveram sair, terminaram as aulas lá, resolveram sair e foram para Viçosa, para poder fazer o vestibular lá em Viçosa. Dos 9, 10 passaram de primeira, sem cursinho, sem nada. Lá em Montes Claros, na época, tinha a Unimontes, né? Já tinha outras escolas, mas mais era a Unimontes, que era a escola de medicina, e também já muito procurada na época. Também uma grande parte deles fizeram no primeiro ano 6 passados de lá. Eu que preferi, né, voltar aqui para o Capelinha e ficar aqui um tempo trabalhando, né? Fiquei aqui primeiro semestre de 1974. Como eu disse, eu dava aula de manhã, à tarde e à noite. Eu dava aula no Antônio Lago, na época ginásio, né? E dava aula na escola normal. Fiquei 6 meses aqui, mas assim, era só trabalhando. Eu ia trabalhar para juntar algum dinheiro para poder conseguir pagar um cursinho no segundo semestre para ir para Belo Horizonte. Essa sua ida para Montes Claros, você foi sozinho ou teve mais companheiro, mais gente? Não, eu tive mais. Nós somos uma turma de 6 daqui para... 6? Quem foi? 6. Você lembra? Eu lembro que nós fomos o Zé Walter Sampaio, nós fomos mais o que a gente chama o Zé Levi Machado, irmão do professor Zico, né, que a gente chama de Branco. Nós somos o Geraldinho de Ulisses,
Foi o Zé Andrade, que depois engenheiro, que a gente chamava na época Zé Matemática. Essa época o pessoal ia junto, que um encorajava o outro, dava ânimo no outro, para não... Na hora que cortava aquele vínculo com a família, a pessoa sofria muito, né, Nicodemos, fora de casa? Sofria demais, mesmo porque a gente não tinha nenhuma ligação com Montes Claros, né? Montes Claros, a gente chegava lá e ficava 6 meses sem ver uma pessoa de Capelinha. Você via pessoa de Capelinha, quando você entrava no ônibus, chegava no Curvelo, para pegar o ônibus para vir para cá de manhã. Ah, ia lá para Curvelo? Você ia, essa época você pegava o ônibus aqui, 7 horas da manhã, que só tinha de manhã, chegava em Curvelo por volta de 4 horas da tarde, pegava o ônibus, tinha um ônibus da Transnorte que saía de Curvelo para Montes Claros às 4 da tarde, chegava às 10 da noite. Ou então você ficava esperando o trem que vinha de Belo Horizonte às 10h50 da noite para você chegar em Montes Claros no outro dia de manhã. Para voltar a mesma coisa. Você pegava o trem lá às 7 horas da noite, chegava em Montes Claros, em Curvelo, 4 da manhã, pegava o ônibus. Não tinha essa rodovia ainda, Ceabra até lá? Não existia isso. Então, existia uma estradinha de terra em que você passava no Rio de Jequitinhonha numa balsa. Então, você tinha que chegar lá, ficar esperando na balsa, põe o carro em cima da balsa e atravessava para o outro lado. Mas a estrada muito ruim, não tinha trânsito, não tinha nada. A única coisa que às vezes a gente encontrava lá em Montes Claros, né, daqui de Capelinha, é o Zezé, Zezé Dona Neném, marido da professora Marta, né, tá aí até hoje, né, então ele transportava, vez por outra, ele aparecia lá em Montes Claros e a gente encontrava com ele lá na rua, né. Ou então, às vezes eu sabia, avisava ele lá no colégio que estava lá, se queria alguma coisa, trazer. Eu teve um fato importante, né, que engraçado que aconteceu na minha vida. Nós chegamos, estava lá para vir embora um dia para cá, né? E o Zezé estava lá, o Zezé falou assim: eu levo vocês. Mas ele levava caminhão, o caminhão carvão, né? E eu entrei, nós tivemos que vir na carroceria, porque não cabia nada na gabine. Nós entramos, chegamos, subimos na gabine, colocamos um colchãozinho lá, deitamos e puxamos a lona e tampou. A gente, né? E viemos embora. Quando nós chegamos aqui de manhã, eu cheguei lá em casa, na minha casa, quando eu abri a porta da carreteira, a empregada estava fazendo café. Quando ela olhou para mim assim, ela começou a gritar e saiu correndo doida. Né? O que era? Eu estava assim, preto, da cor dessa televisão aqui, o carvão, né? Entra um macaquinho daquele preto dentro de casa de manhã, mas doidou, eu só gritando pra casa lá fora, pô, né? Mas era a vida, assim, não contava com ninguém. E era muito diferente, né? Apesar de ser uma cidade próxima, mas naquela época não tinha ligação nenhuma, Montes Claros era uma cidade assim, mais ligada, todos os costumes dela, era o costume ali da Bahia, né? Era que a comida era diferente. A cultura toda ligada à Bahia. A cultura completamente diferente. Aqui mexia com agricultura de subsistência, mais gado, estava começando o café, havia chegado aqui Jeová Moreira, abrindo uma fazenda de café, ali no Resplendor, logo depois de Volta para Minas. Então estava começando isso, era a cultura do café que tinha aqui. Lá era a cultura do algodão. Então a gente pedia, implorava o professor para poder dar para a gente aula sobre a cultura do café. Mas ele não sabia nada de café, eu só sabia de algodão, então não dava. Então lá na época era algodão e pecuária. Então era coisa completamente diferente, né? A maneira de falar, né? Aqui, por exemplo, eu lembro na época a gente fazia ali debaixo daquela árvore, o cavalo está amarrado lá, né? Lá já falava assim, debaixo daquele pé de pau. Então, era coisa que você não às vezes falava um linguajar assim, completamente diferente, e que você não entendia o que estavam querendo dizer com aquilo, o que era, até você descobrir, né? Fora a qualidade da água, né, Jair? Porque a água lá é saloba. A água de lá, eu vou falar com você, é uma água ruim demais. Você bebia a água e a água não matava a sede. Então, para nós, a grande alegria da gente, a gente saía de Montes Claros, né? Ficava lá 6 meses, 1 ano. Eu fiquei até 1 ano e meio sem vir aqui em Capelinha, mas a gente chegava, pegava o ônibus lá em Curvelo, a gente já ficava sonhando a hora de chegar em Diamantina, porque aquela rodoviária ali de Diamantina, ela estava construída, estava uma rodoviária nova, e ali do lado de baixo, hoje onde tem aqueles guichês, ali tinha uma bica d'água, né?
Então, você ia descendo o ônibus já parava ali mesmo, você ia descendo o ônibus, então a sua ideia era, antes de pegar a mala, antes de qualquer coisa, era de correr para aquela bica, enfiar a cabeça debaixo daquela água, se estivesse fazendo frio, calor e tudo, era enfiar a cabeça daquela água e beber aquela água até arrebentar, porque a água de Diamantina é aquela água pura, aquela água gostosa, completamente diferente lá. Era o maior prazer que a gente tinha, era isso. Ô Nicodemos, aí você ficou aqui um tempo e depois resolveu sair. Foi para onde? Eu fui para Belo Horizonte, né? No segundo semestre de 74, eu fui para Belo Horizonte. Lá nós fomos morar lá na casa da Dona Neide, né? Dino Monteiro e da Aí Dona você foi Neide. sozinho? Não, foi o João Carlos, né? Que é filho do Bino, o Zé Andrade e eu. Nós moramos os três lá no local. Estudando, nós fazendo o cursinho Pitágoras no segundo semestre para poder fazer vestibular no final do ano, né? Aí nós fizemos, o João Carlos resolveu fazer medicina lá na Federal, né? O Zé Andrade resolveu fazer a faculdade de engenharia lá na Federal e na Kennedy, né? E eu resolvi fazer o curso de Direito lá na Católica e na Federal. O vestibular da Católica foi um vestibular antes, não era PUC nessa época, era a Universidade Católica de Minas Gerais. Eu fui fazer, eu fiz o vestibular lá, ele era antes do vestibular da Federal. Eu já estava tão cansado daquele tempo, que já não estava aguentando mais. Eu fiz o vestibular, quando saiu o resultado que eu passei, eu falei assim, eu não faço mais nenhum vestibular. Peguei e voltei para Capelinha, né, já próximo do Natal, passei o Natal aqui, e aí quando foi em janeiro de 75, eu voltei para começar para fazer o curso de Direito, como o Zé Andrade voltou para fazer o curso de Engenharia lá na Kennedy. João Carlos não passou, voltou para Montes Claros, e aí ele fez o vestibular lá na Unimontes e acabou fazendo o curso de Medicina lá na Unimontes. Hoje, ele mora, se não me engano, lá no Paraná, né, médico no Paraná. O Zé Andrade, ele, antes de a gente formar, ele começou a trabalhar na Uzi Minas. Já aposentou na Uzi Minas, mora lá em Ipatinga. Tá certo? Então, Nicodemos, e como é que foi essa escolha? Porque sua família toda ligada à área de educação. E você já foi o primeiro a puxar o carro e ir para o lado do direito, que depois muitos outros acabaram seguindo. Como é que foi essa escolha? Eu sempre gostei muito, eu sempre gostei muito de ler, eu lia muito, né? E eu aprendi isso muito com tia Celina e com Dona Idalina, tá certo? E eu lembro na época que eu também sofri influência muito grande do Juquita, né? O Zé Monteiro, né, que eu te falei que foi lá da Federal, e eu lembro que ele lia demais também, e ele chegou a decorar mais de 100, o nome de país, de capital, e a língua de mais de 100 países naquela época. Então aquilo me incentivava muito assim a ler também, né? E a tia Celina me apertava demais, né? Porque ela, como professora aqui, e era uma escola pequena, e eu, o primeiro sobrinho dela, ela queria de qualquer forma que eu ficasse como fosse primeiro aluno da turma, né? E eu, muito vagabundo, só queria estudar para poder passar, né? Mas eu lia demais, e eu sentia uma atração muito grande pela política. Tá? Confesso assim, pela política, mesmo porque minha família era uma família toda de políticos. Meu avô, por exemplo, eu lembro que meu avô, ele foi um dos primeiros, ele é das primeiras turmas de vereadores aqui de Capelinha, né? Quando Capelinha passou a ter vereador, ele foi das primeiras turmas. E ele tinha um envolvimento político muito grande, depois meu pai, meus tios e tudo. Então eu tinha uma atração muito grande pela política. Tinha. E essa atração pela política, ela foi crescendo com o tempo, né? Foi crescendo. Quando eu saí daqui, eu fui para Montes Claros. Lá o colégio era um colégio da Universidade Federal, mas já tinha professores, já naquela época, muito politizados. Então, aí me despertou aquele sentimento de estudar cada vez mais o direito constitucional, né? A Constituição, eu falo muito de Constituição do país, né? Estava numa época que estava tendo muito choque de estudantes aí de revolução, aquele período de ditadura, aquela coisa, estava tendo uma discussão muito forte. Então,
me despertou a curiosidade disso, de estudar, sobretudo, a partir da ciência política. Não a política, dessa política partidária, do desse bate-pega todo dia, não. Estudar a ciência política, como eu ainda gosto até hoje, o que se trata de ciência política, tá certo? Então isso foi, apegando em mim, foi desenvolvendo essa ideia, e na época eu não sei por que cargas d'água, eu atraído por isso, né? Eu resolvi fazer o vestibular de Direito, assim, sem maiores pretensão, que na verdade, eu queria fazer era o curso de odontologia. Então eu lembro que lá dentro da Universidade Católica, lá tinha a possibilidade de você, com 6 meses, né, você fazer uma prova de reopção, né, e passar para aquilo que você queria. Então eu fiz a prova, o vestibular de Direito, com a intenção de 6 meses depois eu fazer a reopção por odontologia, que era o curso que estava, na época, começando lá na Universidade Católica. Bom, o que aconteceu? Na época em que eu fiz, né, eu fiquei 6 meses estudando, me preparando para essa prova de reopção, né? Por infelicidade minha, só apareceu uma vaga, tá? Uma única vaga de reopção. E apareceram mais de 20 candidatos disputando essa vaga. Eu lembro que na época a nota da minha prova, que tinha uma prova escrita, não era a prova muscular, era a prova aberta, né? A minha prova era a prova escrita e depois tinha a prova oral. O somatório da minha nota deu 9,8. Mas infelizmente teve um outro que teve 9,9. Tá? Então ele foi para o curso de odontologia. E aí eu comecei a me encantar lá dentro. Tinha uns professores muito bons dentro da escola de direito civil, né? Então eu comecei a me encantar com o direito civil, tá? Aí logo depois começou a ver um outro assunto também muito envolvente, que me atraiu muito, que era essa área do direito fundiário, pós-propriedade, né? Na época aqui na região tinha uma disputa muito grande, então me despertou a curiosidade e eu comecei a gostar do curso, tá certo? E saí da escola, fui trabalhar numa outra área que era que eu trabalhava numa financeira, né? E aí logo depois apareceu a oportunidade de vir para cá para trabalhar na Cesita, que era basicamente você trabalhar nessa área do direito fundiário, que na época a Cesita ainda estava consolidando aquelas aquisições que ela fez aqui, então tinha muita ação possessória, muita ação assim do direito fundiário, tanto em Itamarandiba quanto em Capelinha, em Turmalina, Minas Novas, tinha demais. Então eu entrei para trabalhar dentro de uma área que eu já gostava muito, né? E passei durante muitos anos a trabalhar. Na verdade, a questão do direito trabalhista, como se abordou aí, né, Jailson, ele veio para mim por imperativo, que eu detestava o direito do trabalho. Mas detestava. Por quê? Porque eu acho que o direito do trabalho era um verdadeiro mercado persa. Né? Você sentava numa sala de audiência, você chegava, sentava lá, estava o juiz, estava nessa época ainda existia o vogal classista de empregado, de empregado e de empregador, né? Nós tivemos um amigo comum, né? O Francisco Caraciolo lá em Diamantina, que era vogal, né? Então você sentava lá na mesa de um lado, já ia... Hoje não tem mais, Gordão? Não tem mais, acabou, o classista acabou. Então você ia sentando no juiz, ia perguntando, você tem alguma proposta de acordo? E ficavam os dois vogais te apertando. Você, como advogado do empregador e advogado do empregado, para poder ver se fazia um acordo. E eu era advogado de empregador, né? A Justiça do Trabalho, ela sempre foi uma justiça protetiva do empregado. Eu ficava... chegava ali e não achava justo esse negócio de chegar lá. Às vezes a pessoa tinha direito de receber 5, pedia 500 para receber 50, quer dizer, então eu achava isso um abominável, uma coisa dessa. Então aí eu comecei, aquilo que eu não fiz durante o tempo de escola, que eu fazia, só estudava para poder passar na matéria, eu fui fazer aqui, fui me aprofundar e resolvi, falei assim, olha, eu acho que a coisa não é assim. Eu acho que a coisa tem que ser diferente. Eu comecei a estudar e comecei a aprofundar
no direito do trabalho, e só estudando cada vez mais, porque eu fiz a opção seguinte, nada contra quem trabalhava para o empregado, mas eu trabalhava numa grande empresa e que estava tendo muita reclamatória. Isso começou em 83, né? Começou a ter reclamatória, então começou muita, e eu tinha que defender. E como eu não concordava com o princípio, e a empresa me deu a oportunidade, falou assim, defende até onde puder. Então eu tinha que estudar. E aí eu fui ver que quando você estudava e que você aprendeu, que você aprofundou nas coisas, a Sergita me deu muitos cursos, eu saí daqui para fazer curso em São Paulo, no Rio, em Salvador, lá em Vitória, mesmo em Belo Horizonte, fiz muito curso, né, assim, nesse setor de direito do trabalho, exatamente para poder defender. Então chegou num ponto que eu estava vendo o seguinte, que a coisa não era bem daquele jeito, que a Justiça do Trabalho, que ela realmente era protetiva, mas que se você agisse com prudência e agisse assim, estudasse e aprendesse aquilo ali, você conseguiria vencer, né? Nessa época, as reclamatórias trabalhistas aqui eram de teoflotone, e teoflotone, aquilo ali, como tinha escola de direito, era uma grande quantidade de advogados, e eu ia para lá para defender a Sergita, né? E às vezes eu ficava lá até a semana inteira. E eu acabei ficando conhecido lá dentro de teoflotone, e bem conhecido, né? De todos os advogados que militavam na área trabalhista, como um advogado que não fazia acordo. E era um advogado que passou a ser, assim, vamos dizer, temido, porque eu não fazia acordo e acabava ganhando as ações, né? Isso quando se estava discutindo matéria de direito, né? Porque dentro da prova, dentro do direito, você tem a prova. Você tem a prova documental, que é feita através de documentos, você tem a prova pericial, que são perícias, e você tem até a prova testemunhal. A gente costuma, dentro do direito, de chamar a prova pericial de a rainha das provas, porque é a prova mais pura que existe, né? E você chama a prova testemunhal de a prostituta das provas, porque a pessoa vai de acordo, igual folha de bananeira, vai para um lado ou para o outro. Muitas vezes por amizade até. Amizade, por interesse econômico e tudo e tal. Claro que tem suas exceções, tem exceção, mas normalmente é isso. Então, a testemunha que vai lá pelo empregado, ela vai falar para outro empregado, né? Então, e muitas vezes você não conseguia desmanchar aquilo. Então, quando a prova era testemunhal, que a prova testemunhal estava prevalecendo, aí realmente eu encontrava muita dificuldade. Mas quando a matéria discutida era uma matéria de direito, aí eu estava tendo um domínio muito grande, e durante muito tempo aí, depois abriu a vara de Diamantina, que foi a mesma coisa, abriu a vara de Guanhães, que foi a mesma coisa também. Então, eu passei a ter um domínio muito grande dessa área do direito do trabalho. Tá certo? Ô Nicodemos, e quando que começa, quando que vem na sua mente, você já trabalhando aí, de montar uma emissora de rádio? Quando eu cheguei aqui em Capelinha, em 1981, aqui não tinha luz da CEMIG, não tinha água da Copasa, não tinha televisão. A televisão que tinha aqui era uma televisão que o Clóvis Cimento arrumou ali, onde é que chama Telepinga até hoje, né? Ele pôs uma antena lá, arrumou uma gambiarra lá e tinha uma televisão, então o jogo a gente ia assistir lá. Rádio aqui, você tinha as rádios que você escutava aqui, Rádio Marinho que Veiga, Rádio Nacional, de Brasília e São Paulo, a Rádio Guarani, de Belo Horizonte, Rádio Inconfidência. Era o que você escutava aqui. Então você não tinha nada local, nada aqui de local. Então, eu vendo isso, eu já nessa época já estava indo muito em Guanhães, né, e também em teoflotone, eu via cada um garrado, e aí me despertou aquela ideia de querer saber, de querer fazer uma rádio aqui em Capelinha. Então eu comecei a trabalhar. Comprei esse lote aqui, onde é que está o prédio aqui, comprei o lote primeiro, comecei a construir aquele prédio antigo todo, assim, sozinho, e sempre trabalhando. E trabalhando, tentando conseguir. Mas naquela época, os que a gente estava trabalhando, eu fiquei praticamente 10 anos, tá? Para conseguir a concessão disso aqui, da Aranãs. Por quê? Porque a concessão nessa época só era dada para político. E eu não queria político, porque o político, eu sabia que eu ia ter que pôr a rádio a favor dele, eu queria uma rádio
isenta, alguma coisa que fosse isenta, alguma coisa que fosse para servir realmente a população daqui da região, né? Então, eu fui mexendo com isso, fui mexendo, até que chegou num ponto que eu já estava para desistir desse tempo. E como que foi o seu convencimento? Como é que foi a primeira conversa que você teve com a família Pimenta, com o Ivan, com o Breno? É onde eu ia chegar. Depois? Foi depois disso. Já tinha o prédio que eu construí. Você começou sozinho? Eu comecei sozinho e fui levando isso. E um fato interessante é o seguinte, que a coisa me motivava tanto, a ânsia era tanta de construir, que toda conversa, quando eu chegava na conversa, que eu ia começar a conversar a respeito de que vinha esse assunto, né? Eu começava a falar, então o pessoal achava que eu estava meio maluco e que isso não adiantava, que não dava, que era só prejuízo, que isso não ia dar certo. Você já vinha tendo gastos com isso? Eu já tinha tendo gasto sozinho com isso, né? E quando eu chegava naquela roda de meus amigos que eu conversava, eles começavam a me gozar a cara e, cascava fora com medo de eu pedir dinheiro, tá? Uhum. Toda aquela roda de amigos meus, virava, sumia. Acabava quando eu chegava e começava a falar em rádio, a conversa sumia. Até que quando foi um dia, eu estava em Belo Horizonte, lá na casa do Zé Olinto Pimenta, né? Ele estava lá, ligado, e estava conversando com ele lá, né? Como é que tá o negócio da rádio lá? Eu falei assim, Zé, eu estou desistindo daquela porcaria, porque esse negócio só sai para político e agora chegou num ponto que eu não tenho condição mais, não. Ele falou assim, bom, nós vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar a arrumar essa concessão com uma condição, eu quero ser sócio, mas na seguinte condição, nós não vamos aceitar político lá. O político vai arrumar isso para nós. Uai, você topa, topo. Então vamos mandar a brasa. Aí, Ivan, coincidentemente, Ivan também estava em Belo Horizonte, o Breno estava lá, que o Breno era estudante e tal. Unido lá, começamos. Aí o Ivan viu e falou assim: pois é, mas como é que vai ser essa sociedade? Eu falei, é 50 para vocês e 50 para mim. Agora, eu já comprei o lote, eu já montei o trem, tem 10 anos que eu estou trabalhando nisso. Aí vocês montam, nós montamos, vocês montam lá. E aí nós dividimos como é que vai ser a administração. Já não foi, não, eu topo. Aí, nós fomos atrás do Oscar Correia Júnior. Porque ele tinha, o pai dele, o ministro Oscar Correia, era ministro, na época, ministro eu acho que do Sarney, não, eu acho que é Sarney mesmo. Ele era ministro na época. Aceita água, Nicodemo? Agora não. Mas ele era ministro da Justiça. E o Antônio Carlos Magalhães, lá da Bahia, era ministro das Comunicações. E quem dava a concessão era o ministro E o Oscar Correia Júnior, ele era da família ali do Banco Mercantil do Brasil, né? Depois o Banco Alfa, né? E ele tinha interesse, estava lá pendente lá no Ministério das Comunicações, de uma TV lá para Varginha, a Rádio Alvorada lá em Belo Horizonte, que estava, eu não sei se já era renovação, o que era, e uma rádio lá em Juiz de Fora. Então ele já estava mexendo com isso, ele era casado dentro daquela família, né? E ele era conselheiro, e o pai dele também conselheiro, e eu conheci o pai dele, porque o pai dele tinha sido professor meu lá em Belo Horizonte, era ministro do Supremo Tribunal, né? Saiu para ser ministro. Bom, aí, quando o Oscar Correia, quando nós conversamos com o Oscar Correia Júnior, ele falou assim, Zé, ele era conselheiro lá do Felício Roxo também, ele falou assim, não, eu incluí o negócio, aí a coisa começou a andar, né? Aí chegou num ponto que o Antônio Carlos Magalhães, que era um político, ele queria algumas coisas no Ministério da Justiça, mas o professor Oscar Correia, o ministro Oscar Correia, ele era assim muito fechado, travado daquela ala antiga e que não admitia política dentro do Ministério da Justiça, nem a questão que o Antônio Carlos Magalhães queria. Mas só que ele saiu para o exterior e ficou lá nele o Orlando Vaz, né? Que era o secretário adjunto, né, ministro adjunto, assumiu o lugar enquanto ele estava no exterior. Aí aproveitou. Então o Antônio Carlos Magalhães falou assim, o Ministério da Justiça me dá isso aqui que eu dou o que você quiser lá. Resultado, o Orlando Vaz assinou o negócio, passou a Daranãs, mandou, na época era o presidente da República que assinava, o presidente da República, no Sarney, assinou, né, esse negócio, tudo que o Antônio Carlos Magalhães tinha saído, e nós pegamos a concessão da Aranãs.
aqui para Capelinha. Aí foi para o Congresso. Então, no Congresso, Oscar Correia era deputado também, então ele cuidou de tudo, foi aprovado, e aí nós começamos a montar. Montamos aqui. O interessante, Jailson, aqui é o seguinte, foi a maior emoção que eu já tive na minha vida, que aquilo extravasou tudo no dia da inauguração aqui. Eu lembro que foi no dia 1º de maio, né, de 91, né? A gente já estava 90 dias mexendo aqui, aquela montagem, arruma, aquela tem tudo. Aí quando foi no dia que nós fomos autorizados a entrar em caráter de experiência, no dia 1º de maio de 1991, a rádio aqui estava cheia de gente, estava nosso tudo aqui, cheio de carro aqui. Aí o transmissor lá embaixo, aquele transmissor antigo, né? O Levindo acabou de manchar, arrumar tudo lá, fez a ligação, voltou e falou assim, pode ligar. Aí falou, está no ar. Quando eu saí aqui do lado de fora, que eu liguei lá, ó, pegando no rádio. Aquilo foi uma alegria, uma explosão assim de alegria. Aqui você via carro saindo, correndo nessa chapada, para tudo mantelado aqui, para ver até onde estava pegando, o que estava indo. Aí começamos a receber telefonema naquele tempo, foi um entusiasmo danado. Sabe quantos discos que a gente tinha aqui? Nós começamos, no dia, tinha 36 discos, 6 que eu trouxe da minha casa e 30 que Ivan trouxe da casa dele. Isso rodava, nem o dia não dava. Aí nós começamos a pedir disco. Eu lembro que o Renato de Zezinho, filho do Zezinho Cascata, já falecido, né? O Renato chegou isso aqui, encheu, trouxe mais de 200 discos, entre aqueles LP grandes e CD, e deu pra gente, de Neves, Doutor José, a cidade inteira estava trazendo disco pra gente, aqueles bolachão, pra gente poder tocar, porque não tinha, e nem tinha dinheiro para comprar. Essa era a grande verdade, né? A gente tinha que ficar 90 dias em experiência, nós ficamos aí 90 dias, aí com 90 dias, aí que começamos com a programação, encheu o quadro de programa, a programação estava lotada já de propaganda, e aí que nós começamos a comprar. Qual foi a primeira música que tocou aqui, Nicodemo, você lembra? Eu não tenho bem certeza, mas eu acho que eu acho que a primeira música foi uma música que eu acho que era aquela música, chamava assim, Eu Era um Garoto que Amava os Beatles. Eu acho que não foi essa, não. Eu não tenho certeza. Eu acho que foi Teixeirinha, Violão Confidencial. Não, peraí. O Violão Confidencial de Teixeirinha foi uma das primeiras. Eu lembro o seguinte, essa música, Era um Garoto, essa música do Teixeirinha, depois entrou aí aquelas músicas a guitarra havaiana do Poli, né? Depois aí foi entrando, aparecendo outros, foi entrando. Mas da primeira, no dia 1º de maio, na noite de 1º de maio. Foi à noite que ela entrou, não é? Foi à noite, às 8 horas da noite, né? Que entrou. Para mim, eu não lembro, não sei. E quem foi o primeiro locutor que entrou no ar? Quem estava no locução aqui, Juninho Elisiário. Tá? No dia eu não vou saber, porque no dia os locutores já estavam do Romano, eu sei que eu lembro que a voz que saiu, quando a gente saiu correndo de carro, né, estava aqui, estava o Juninho Elisiário aqui dentro, estava o Carlos Soyer, né, que hoje mora em São Paulo, né, estava a Adriana, Adriana Guedes, né, estava aqui, que era locutora também, estava Edivaldo Soyer, né, que estava aqui. Essa turma estava toda aqui dentro da rádio na hora. Agora, a voz que estava saindo era a voz do Juninho. Eu lembro que era a voz do Juninho Elisiário. E isso, como é que foi essa empolgação do comércio, dos ouvintes, nesse início? Ô Jailson, o problema é o seguinte, é porque ninguém nunca tinha visto falar em rádio. Ninguém punha propaganda em rádio, porque era muito longe e muito caro. Você tendo uma rádio aqui dentro, então isso aqui virou uma febre. Todo mundo queria ter propaganda aqui, além das disputas. Por exemplo, eu lembro do Gervásio, né? O Gervásio já tinha o supermercado Farnese, que era uma mercearia Farnese, ali ao lado, era na frente da casa que ele morava, né? Ele estava em expansão, né? E tinha o Ladim Caldeira, que tinha um supermercado maior aqui. Então ficava na disputa, o Ladim Caldeira com o Gervásio, para ver qual é que punha mais, o que ganhava os melhores horários, as melhores propagandas aqui dentro da rádio. Todo. O Tico Neves, na época, que era a pessoa que escrevia as propagandas aqui, escreveu propaganda maravilhosa. Eu não sei se a rádio ainda tem essa memória, mas a propaganda mais bonita que foi escrita aqui, que foi gravada aqui, foi uma propaganda da Farmácia Pimenta, né? É uma propaganda que eu lembro que era assim, ela começava assim, quando farmácia se escrevia com PH e tudo, a Farmácia Pimenta já estava aqui, tal. Quer dizer, foi uma propaganda bonita. A gente não gravava as propagandas aqui. Você viu que o nível, a gente estava pondo um nível tão alto que nós levávamos essas propagandas para gravar em Belo Horizonte, né?
era só aqueles locutores, bons locutores lá que tinham umas pessoas lá na Rádio Guarani e na Rádio Confidência que gravavam, lá na Alvorada, né? Que gravava. Tinha uma plástica muito ampla aqui do Carlos Holanda, né? Tinha o Carlos Holanda, tinha uma outra mulher que tinha uma voz linda, muito bonita, que eu não esqueci. Nós tivemos aqui um programa do Carlos Holanda, que era um programa de passar no domingo, um programa, era 7 horas da manhã, era um programa relativo a alguma coisa agrícola e tudo, né? Depois nós tínhamos programas lá de Belo Horizonte, o BH em Cena, que o Juninho Elisiar já estava em Belo Horizonte, entrava falando da notícia lá da Assembleia Legislativa. Teve um programa na época, o Vitório Medioli, o ex-prefeito lá de Betim, na época ele era deputado, né? Ele tinha um programa aqui em que ele entrava meio-dia falando lá de Brasília e falava 10 minutos, né? Programa caro. E não foi eu que arrumei, quem arrumou esse programa dele, na época ele era paciente do Zé Olinto, né? O Zé Olinto conversou com ele pôs esse programa aqui, 10 minutos, toda quinta-feira, meio-dia. Vitório Medioli entrava falando de Brasília. $1.000 por mês. 4 vezes, né, quer dizer, era 40 minutos por mês, $1.000, não arrancava o couro. A nossa propaganda aqui, nós tínhamos como padrão, nós pegamos lá na Itatiaia e pegamos a tabela de preço da Itatiaia e trouxe para cá, né? Na época eu conheci lá o Márcio Dotti, né, que era o chefe do jornal. Eu trouxe a tabela para cá. A nossa tabela era o dobro da tabela, do preço da tabela da Itatiaia. E não sobrava espaço. Tá? Mas era uma coisa assim fantástica. Aí eu resolvi trazer, para poder trazer notícia, apesar da gente ter uma rádio aqui, mas as notícias ainda estavam muito assim, claudicante, a gente não tinha notícia da região, do estado de Minas, né? Aí foi quando eu estive lá em Belo Horizonte, lá na Itatiaia, e conversei com o Márcio Dotti, né? E na época tinha o filho como é que é o nome dele? Carneiro? Cláudio Carneiro. Não era o Cláudio, não. Emanuel Carneiro. Emanuel Carneiro. Pai, o filho do Cláudio Carneiro. Era o Emanuel Carneiro, né? Eu estive lá, o Márcio Dotti me levou, nós conversamos, ele falou assim, por que nós não colocamos o jornal da Itatiaia lá na Araneira? Eu falei, como é que é isso? Ele falou assim, não, eu vou lá e monto. O técnico vai lá e monta um aparelhozinho lá dentro e vocês passam a pegar o jornal da Itatiaia lá. Aí nós fazemos o seguinte, são 4 blocos de propaganda que tem no jornal, 2 é nosso e 2 é seu. Eu já falei, quanto é que eu vou pagar? Ele falou assim, nada. Aí, pode mandar. Aí na semana seguinte, chegou aqui o técnico desmontou esse aqui. Ô moço, mas isso aqui dava 7 horas da manhã na época, já 7 horas da manhã, tudo quanto é casa de capelinha estava ligado para escutar o jornal da Itatiaia, né? Mesmo porque é o seguinte, a gente adotou uma política aqui, é o seguinte, a gente não falava mentira, a gente só falava a verdade. E a gente adotou um outro critério na época também, o seguinte, toda pessoa que foi candidata e que teve voz aqui em Capelinha, se ele passasse aqui em Capelinha, eu trazia aqui dentro da rádio e dava um espaço de 10 minutos para ele poder falar. Porque eu entendi o seguinte, senhor, gente, espera aí, se a pessoa votou, foi candidata e votou e teve voto aqui, ele tem que ter o direito de falar, ele tem o direito de falar com essas pessoas que votaram nele. Então eu trazia. Aqui eu tinha deputado, eu lembro aquele Nilmário Miranda, ele era muito votado em Araçuaí, do PT, ele era votado muito em Araçuaí. Então eu estava vindo de Belo Horizonte, ou vindo de Brasília, ele passava, estava lá na definitiva, naquele estado, ele saía de lá, desviava e vinha aqui, porque eu sabia que ele ia dar o indistinto de qualquer partido que fosse. Teve voto, ele tinha esse horário. Então, a credibilidade nessa época da Aranãs era muito grande. Então, qualquer coisa que você falasse aqui, e a gente segurava muito os locutores para não soltar assim, muita coisa que não fosse verdade, que a gente soltava era só coisa que podia ser comprovada. Então isso criou uma credibilidade tão grande que qualquer coisa que era nós falasse naquela época era verdade. Podia contar a maior mentira aqui que era verdade. Esse padrão, a rádio, ela sempre, por mais que tenha surgido redes sociais, tenha surgido todo, isso virou um padrão. Até hoje as pessoas veem nas redes, veem em tudo, mas corre para poder ouvir na Aranãs, porque sabe, nós nunca sofremos nenhum processo, né, durante o seu tempo, nem durante essa nova administração, justamente por isso, porque
A orientação que todos nós sempre tivemos foi justamente isso, pautar pela verdade, checar a notícia, checar a fonte, checar a informação antes de ir pro ar. Mesmo que às vezes, em algum momento ou outro, a informação demore a chegar, mas que quando ela chegue com a credibilidade que faça com que a pessoa realmente acredite e tenha certeza que não tem fake por trás daquilo. Né? Isso, na verdade, para poder criar esse problema, só eu sei a quantidade de problema que eu tive aqui. Porque, como eu te disse lá no início da nossa conversa, Jailson, quando eu falava quando eu chegava e começava a falar de rádio perto dos meus amigos antes da rádio ser inaugurada, todo mundo corria com medo de eu pedir dinheiro. Tá? Corria mesmo. Isso não vem tentar falar que hoje que não, corria mesmo. Depois que a rádio entrou no ar, depois que que o pessoal passou a ver a força da rádio e o que ela poderia representar dentro de uma campanha política, porque mudava por completo a situação, aí começou a ter pressão para usarem a rádio politicamente. E aí, a gente tinha uma combinação aqui. Soraya e Ivan era a pessoa que cuidava do dinheiro. Né? Eu não queria nem saber. De dinheiro eu não queria nem saber. Eu não sabia o que recebia, sabia nada, sabia o preço da propaganda, porque eu tinha que controlar. Né? Era eu que controlava isso. Agora, administrativamente, quem dava as cartas aqui dentro era eu. E eu agia, você lembra bem disso? Quem autorizou? E eu agia com mão de ferro. Era mão de ferro. Fazer. Quem autorizou? Eu agia com mão de ferro exatamente para poder não ferir aquela credibilidade que a gente queria fazer. Então eu não deixava, por exemplo, político era restrito. Eu não deixava sair ideia política, não deixava falar as propagandas todas. Eu ia olhar, porque muitas vezes tinha aquele negócio, não, no bar do fulano de tal, porque o fulano de tal ia ser candidato, eu não deixava, quer dizer, então eu prendia. Na época o Tico ficava puto da vida comigo, porque Tico era um político e queria pôr político, e eu travava, não deixava. Pô, eu sou dono, eu que mando, enquanto eu estiver aqui não vai fazer. E ela não travava mesmo, a ideia passava a ideia política, que eu acho que é uma obrigação de todos nós como cidadão a gente passar, mas deixar a rádio ser usada como política eu nunca deixei. Não deixava, era travado mesmo, e isso também fez a credibilidade. Quer dizer, falava, você dava notícia, você fazia. Nós fizemos debates na época das campanhas políticas, punha os candidatos lá e fazia debate. Tem candidato que aceitava, tinha candidato que não aceitava, mas fizemos assim, debate mais puro. E eu sentado lá, eu era o mediador, então eu não deixava o negócio assim desbandar. Mas era assim, tudo controlado, para não deixar a política dominar. E o pessoal falava assim, pô, mas daqui nós somos amigos, eu vai ser amigo porra nenhuma, isso aqui, né? Amigo é amigo, negócio é negócio, isso aqui é um negócio. Nós vamos manter isso como negócio. Uma outra fase da sua vida importante, que até contribuiu muito para a Capelinha, além da criação da rádio, foi a sua administração na Fundação Hospitalar de Capelinha, que você chegou na Fundação Hospitalar, ela passava por dificuldade, e, digamos, e daremos mérito, você corrigiu aquilo lá, consertou e fez uma administração que é difícil qualquer pessoa conseguir o que você conseguiu lá. Eu vou te falar vou te falar um negócio que tem muita gente que não vai gostar dessa conversa minha não, dentro da cidade, tá? O problema foi o seguinte, quando começou a se falar de transformar o hospital municipal numa fundação, eu fui contra, tá? E eu fui procurado, quem me procurou, um grande amigo meu, o Elton Vitor, né, me procurou, né, para mim poder aceitar ser um dos conselheiros, porque o Pedro Vireira queria que eu viesse, fosse conselheiro lá e tudo e tal. Eu virei para o Elton, eu lembro que ele me abordou na frente do Banco do Brasil, eu virei para o Elton e falei assim, ô Elton, você devia ter vergonha na cara de falar de fundação, porque de fundação aqui, vocês já fizeram uma fundação, um negócio de empregado, só deu pau na cabeça de empregado aqui, né, que, no primeiro mandato do Pedro Vieira. Então eu não concordo com isso não, e eu não vou não. Eu quero até longe de vocês para não jogar pedra no cesto, porque isso aí não vai dar certo, quero jogar pedra no cesto. E aí foram fazendo, o promotor, então, teve um fato que para mim,
completamente diferente, porque o Ministério Público, em todo o estado de Minas Gerais, ele era contra a transformação do hospital municipal em fundação, e aqui na região ele entrou contra lá a transformação lá em Guanhães, teve que voltar, em Itabira teve que voltar. Então, aqui em Capelinha, o Ministério Público entendeu que tinha que se transformar na fundação, porque isso poderia ser a salvação do hospital. Aí, quando foi um belo dia, o Pedro Vieira bateu um dia cedo, ele bateu, tocou a campainha lá em casa, eu abri, o Pedro Vieira, ele entrou, falou assim, tem café nessa casa? Entrou e sentou. Eu comecei a estranhar, porque o Pedro, ela chegava, e já saía para lá. Ele chegou, sentou e ficou e com um envelope na mão. E foi falando, aí no final eu virei para ele e falei assim, Pedro, mas afinal de contas, o que você está querendo? Eu falei assim, eu queria que você assinasse esse trem aqui para mim, tirou um papel lá, eu falei assim, isso é da fundação hospitalar? Eu falei assim, eu falei, não assino não. E ficou aquele negócio, vai, assina, não assina. Aí a Marina, já depois que já estava batendo boca com o Pedro Vieira lá, quase uma hora, né? Batendo boca, a Marina falou, senhor Nicodemos, pô, tem paciência, pô, você pode ajudar, porque tem paciência, ajuda aí. Você não, né? O que ele está te propondo aqui é você ficar como suplente do Conselho Fiscal. Isso, nunca ninguém vai te chamar para nada. Então, eu fiquei sem jeito, nem. Aí tava assinei. Aí ficou, quando chegou, na época, quando logo depois a Conceição Vieira era presidente da fundação, isso foi em 2012, né? Começou. O Pedro morreu em dezembro, né? Conceição continuou lá e tudo. Quando foi no final de 2013, a Conceição me pediu para poder dar uma ajuda para ela, né? Lá, porque ela estava muito apertada, não estava dando conta e tal. Aí eu comecei a falar, Conceição, financeiramente eu não mexo, não, você se vira. Administrativamente vou ajudar. Quando foi em 2016, quando a Conceição venceu o mandato dela, que ela não ia ficar mais, sentamos numa sala lá, tinha 4 pessoas. Zuzinha, Paulo Sadi, Nicodemos, e tinha um outro que eu não estou lembrado quem, isso aqui nós éramos 4 lá. Ricardo Wagner. Nós 4 sentados lá. Aí pega, não pega, aí me botaram no canto da parede, e eu, com a faca no pescoço, eu praticamente fui obrigado a assumir, assim, atendendo também pedido do Zezinho da Vitalina, né? Mas assumir interinamente a fundação, até reorganizar tudo e fazer uma nova eleição, eu saí e tal. Só que aí eu tive que ficar, e aquilo, o desespero foi crescendo, né? 2016, entrou o Tadeu na prefeitura, e eu fui, até que um dia me chamam o Zé Hervásio e seu Ivan Caldeira e Deu Caldeira, e tinha mais um outro que eu não estou lembrado, que eu sei que é uma turma que está lá de Porto Seguro, encontraram com Fabinho Ramalho. Aí encontrou com Fabinho Ramalho e começaram a apertar Fabinho Ramalho lá, Fabinho, vamos, quem está na presidência? Não, eu conheço o Nicodemo, disse que é o prefeito de Malacaxeira e tal. Manda ele me procurar em Belo Horizonte que eu ajudo ele lá. Não deu outra. Chegou aqui e falou comigo, no outro dia eu botei o carro na estrada e fui para Belo Horizonte. Cheguei lá, o Fabinho começou a me arrumar e injetar dinheiro. Eu vou arrumar isso, vou arrumar aquilo e tal. Eu não acreditei muito, né? Aí de repente começou a chegar dinheiro. Então aí foi a possibilidade que a gente teve de fazer alguma melhoria lá dentro. Quero deixar aqui bem claro uma coisa, Gelson. Fala assim, não foi o Nicodemos o responsável, não. Eu fui aquela pessoa que estava na frente para poder apanhar e para bater. Mas eu contei com o apoio restrito do conselho, do conselho curador. Na época, todo mundo dava apoio e ajudava, né? Eu contei com o apoio dos trabalhadores, porque foi uma coisa, quando eu cheguei, comecei a fazer reunião com todos os trabalhadores lá, com o pessoal que trabalhava lá, técnico de enfermagem, os enfermeiros, todo mundo em geral lá dentro, aquele pessoal tomou, eles trabalhavam com tanta ânsia, com tanta vontade, aquilo assim, da coisa dar certo, de trabalhar e de ajudar, que era uma coisa impressionante, tá certo? E sobretudo com a população. Porque a população de Capelinha viu a luta que a gente estava tendo ali dentro e todo mundo começou assim, a ajudar, mas ajudar assim. Então, por isso é que eu digo que
e eu estava lá em cima na testa para poder bater e para apanhar, mas que na verdade os grandes fatores foi Fabinho Ramalho, né? Por isso que eu trabalhei para ele muito na campanha política dele, aqui para poder arrumar alguns votos para ele. Foi Fabinho Ramalho, o conselho, os empregados da fundação e, sobretudo, a população de Capelinha, a quem eu sou muito grato porque me deu apoio em tudo. Por isso que a gente conseguiu trazer coisas ali para dentro da fundação que até hoje eu paro e falo assim, meu Deus, como que nós conseguimos isso? Gente, Jailson, quando você saiu de Diamantina não tinha CTI em Diamantina, porque hoje nós temos CTI aqui dentro do Hospital de Capelinha. Quer dizer, isso é de uma importância capital para todos nós. Quer dizer, o hospital melhorou muito, realmente melhorou muito, e a gente trouxe coisas importantes lá para dentro. Um exemplo disso é que eu falo que é o CTI. E eu digo para você, dentro da Prefeitura de Capelinha aqui, eu tenho um homem que eu tenho que agradecer. Eu sou grato a ele. Muita gente pode achar que não gostar do que eu vou falar, mas eu falo, mas esse homem chama-se Alexson Gomes. Eu não conhecia Alex, não via falar, mas não tinha muita simpatia nenhuma com ele, que era uma pessoa até muito fechada, né? Tinha trabalhado com a mulher dele, trabalhava com a esposa dele lá na Ceseta, mas achava uma pessoa muito fechada, nunca tinha procurado. Aí até um dia que eu falei assim, não tem jeito, eu encontrei com ele lá dentro e comecei a conversar com ele. E Alex é um sujeito muito calado, né? Eu chegava e falava, senhor Alex, eu estou precisando disso. Eu falei, você pode ir que eu vou arrumar. Tá resolvido. Resolvi. Guardemos, eu vou tentar. Às vezes, quando eu chegava no escritório, que chegava na fundação, logo depois o telefone tocava. O senhor está resolvido. Eu nunca recebi um não do Alex lá dentro da prefeitura. Então, por isso, eu sou grato a ele. Foi muito difícil lidar com saúde nessa época, Nicodemos, porque a gente sabe que saúde é uma coisa que todo dinheiro que coloca é pouco. A gente sabe que é isso. E, assim, as demandas aumentam, o número de doenças aumentam, e foi muito difícil. Ô Jailson, eu vou te voltar adiante. Quando eu cheguei aqui em Capelinha para trabalhar como advogado em 1981, desde essa época eu mexi com o hospital. Nunca tinha entrado assim na administração. Mas eu mexia lá no hospital, hora defendendo o hospital, hora defendendo empregado, hora defendendo médico e tudo isso. Então eu sempre tive uma ligação. Sempre foi uma relação muito difícil. Não foi no meu período que foi fácil. Foi extremamente difícil, mesmo porque nós enfrentamos aí o Covid, né? Aquilo foi um pandemônio. Então é o seguinte, um hospital, quanto mais, às vezes, você consegue melhorar as condições do hospital, assim, com a prestação de serviço, com melhoria do serviço de enfermagem, com a qualificação, com médico, essa coisa toda, quanto melhor vai sendo, maior vai sendo a demanda, porque você vai chamar a atenção da circunvizinhança, a circunvizinhança começa toda a vir para cá. Tá? Então, sempre foi muito difícil, porque ali você tinha dificuldade, às vezes, de arrumar médico, né? Principalmente de plantão, para dar plantão, você tinha dificuldade com médico, você tinha dificuldade com dinheiro, né? Porque você consegue muito dinheiro no poder público para investimento, para custeio, né, que você pagar remédio, você pagar outras coisas, despesas. Mas para pessoal, você não consegue dinheiro para isso, não tem dinheiro. Então, isso é muito difícil. E os remédios, pra você ter ideia, na época do Covid, por exemplo, um remédio que antes do Covid a caixa custava R$20, passou a custar 200. Né? E as coisas, por exemplo, no caso de infarto, praticamente toda semana entrava uma pessoa lá no hospital com infarto. Quando a pessoa chega lá infartado, você tem 3 injeções, você aplica normalmente 3 injeções nisso. Cada injeção dessa custava R$6.000. Quer dizer, então o custo de manutenção disso é muito alto. Então aí é que entrava. Mesmo aquele dinheiro que a gente conseguia arrecadar, não dava. Então você tinha que trazer, na época, a ajuda da prefeitura. Entendi. E você arrancar dinheiro de prefeitura para poder de saúde não é fácil, não. Mesmo porque não é só o hospital. Lá eles têm transporte de doente para fora, tem casa de apoio, tem odontologia, tem uma série de outras coisas, que o hospital é uma das coisas. E você tirar dinheiro lá, aí era difícil. Imagina. Então aí que a gente contava com o apoio do Alex, que o Alex dava esse apoio para a gente, tá certo? Nicodemos, nosso tempo esgotou. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, a sua participação aqui no Memória Positiva, que realmente você tem uma
uma memória positiva e com o seu trabalho, com tudo isso que você conseguiu conquistar na vida, acaba que ajuda muito o nosso município e com certeza a Capelinha tem uma gratidão muito grande por você. Jair, o que eu quero te dizer é o seguinte: quando eu voltei para Capelinha, eu voltei com aquele espírito de trabalhar e de tentar ajudar a minha terra de todas as maneiras que fosse possível, independente de qualquer coisa, com a condição. Eu nunca quis ser político. Eu não, como eu disse no início, eu gosto da ciência política, não da política em embate. Eu trabalhei em todas as campanhas políticas de 1981 até a última eleição, eu trabalhei em todas elas como advogado. Você nunca viu o meu carro com adesivo, você nunca me viu de carreata, você nunca me viu em cima de palanque, você nunca me viu falando mal de A, de B, de candidato. Eu sempre procurei atuar em todas as campanhas como advogado e fazer alguma coisa por minha terra. Eu acho que hoje eu posso dizer o seguinte: eu cumpri com a minha missão, porque eu participei de muita coisa boa aqui em Capelinha. Uma delas está aqui, onde é que nós estamos falando, chama-se Aranãs FM. Outra, a Fundação Hospitalar, que é uma coisa que eu sempre tive e sempre botei dentro do meu coração. Uhum. Muito obrigado a todos que tiveram o prazer de me escutar aí, vir aqui falar um bocado de besteira. E estou à sua disposição, Deus, para qualquer coisa que precisar, à disposição em qualquer dia, em qualquer horário. Tá bom? Aí, falei com o Dr. Nicodemos Evaristo, participando conosco do Memória Positiva, que volta no próximo sábado. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta.